Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta é a terceira aula do curso de Introdução às Escrituras. Este curso é uma iniciativa do site todaescritura.org. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que o faça para seguir na ordem correta. Para isso, basta visitar todaescritura.org. Nessa terceira aula, eu falarei sobre o cânon das Escrituras. Mas antes, nós vamos rogar a bênção do Senhor nosso Deus. Então, oremos. Senhor Deus, Tu és excelso, contudo Tu atentas para os humildes. E por isso rogamos que nos conceda um coração humilde e manso enquanto estudamos a Tua palavra. Abre nossos olhos, ilumina nossa mente para que aprendamos mais de Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé, multiplica nosso amor e fortalece a nossa esperança. Amém. Muito bem. Vamos então para a nossa terceira aula, o cânon das Escrituras. Então, na última aula, nós estudamos sobre a inspiração das Escrituras. E agora, nos cabe estudar e observar por que certos livros estão na lista de livros divinamente inspirados. E a primeira coisa que nós devemos fazer é lidar com a palavra cânon, né? Qual a origem dessa palavra? Então, alguém que não tenha estudado algo sobre a palavra vai ver, rapaz, o que é isso, cânon, né? Então, a palavra cânon, ela é uma palavra de origem grega, e é até possível que ela tenha uma relação com uma certa palavra hebraica. Mas, a princípio, então, ela é uma palavra de origem grega que significa, originalmente, cana, ou vara de medir. Então, por exemplo, imagine que tem uma vara de medir, então ela é de 2 metros. Então, você vai de 2 em 2 metros tendo uma noção de quantos metros tem, uma certa distância. Então, originalmente é cana ou vara de medir. Depois, essa palavra passou a significar uma norma, uma regra, né? Então, ela foi ganhando essa conotação de norma ou regra. Então, qual é o uso que nós fazemos dessa palavra? Ela é usada para identificar os livros considerados inspirados por Deus em comparação com todos os outros livros usados pelas igrejas, mas que eram medidos e considerados de valor secundário. Então, qual a ideia? Por exemplo, chegou-se a um determinado livro e a igreja, então, mede, por assim dizer, estabelece uma norma. Se esse livro não cumpre essa norma, ele não pode entrar na lista dos livros considerados inspirados. E aí, então, dizemos que esses livros inspirados, que foram selecionados, são os livros canônicos. Então, cânon é essa norma, essa regra para separar os livros inspirados dos demais livros. Então, segundo os estudiosos, provavelmente a primeira pessoa a usar a palavra cânon para se referir à lista de livros inspirados do cristianismo foi Atanásio. Atanásio foi bispo de Alexandria e provavelmente ele usou esse termo pela primeira vez em cerca de 352 depois de Cristo. Então, veja, a palavra era usada para outras coisas, né? Mas no sentido de referir-se à lista de livros inspirados do cristianismo, então provavelmente o primeiro a usar neste sentido foi o Atanásio, bispo de Alexandria. Vale a pena dizer que Atanásio é aquele mesmo que elaborou o chamado Credo Atanasiano. Talvez você já ouviu falar disso. Credo Atanasiano. Depois você pode ver na bibliografia, eu vou deixar lá uma cópia desse credo. Então, desde essa época para cá, né, desde esse primeiro uso que Atanásio fez, nós usamos a palavra cânon
para nos referir à lista fechada de livros que reconhecemos como autoritários e inspirados. Quanto a essa questão, nós precisamos observar, quanto à lista, né, de livros canônicos, nós precisamos observar que existe uma diferença entre a posição da Igreja Católica Romana e a posição que chamarei de protestante ou evangélica. Então, para os romanistas, a canonização é o processo de outorgar autoridade a certos livros. Ou seja, para eles, a autoridade dos livros das Escrituras procede, tem a sua fonte na autoridade da Igreja. Então, é a Igreja que determina quais livros são inspirados ou não. Então, a autoridade dos livros canônicos, então, portanto, a autoridade das Escrituras, ela procede da autoridade da Igreja. Então, isso é uma diferença significativa, né? Isso explica muita coisa. Para os protestantes, então nós estamos incluídos aí, a canonização é o processo de reconhecer a autoridade inerente dos escritos bíblicos. Então, eles já têm autoridade, apenas reconhecemos isso. Então, os livros da Escritura têm autoridade, porque eles são inspirados, então reconhecemos isso, essa autoridade dos livros, e não conferimos autoridade a eles. Uma outra diferença que deve ser destacada é a quantidade dos livros, né? A diferença quanto aos livros do cânon. Então, vamos observar aí algumas informações. Então, para os romanistas, os livros inspirados são em número de 73. O Antigo Testamento com 46 livros. Desses 46 livros, para eles, existem 39 livros que eles chamam de protocanônicos. Então, esse proto significa dizer que eles são os primeiros, né? Então, os primeiros livros reconhecidos como canônicos, 39. O mesmo número que nós temos em nossa Bíblia no que diz respeito ao Antigo Testamento. Porém, os católicos romanos têm mais 7 livros, que depois vamos ver o nome desses livros, tem mais 7 livros que eles chamam de deuterocanônicos. Então, aqui você pode lembrar de um livro da Bíblia, né? Deuteronômio. Deuteronômio literalmente significa a segunda lei, que é uma repetição da lei que tinha sido registrada no Êxodo, né? Então, deuterocanônicos literalmente seria os segundos livros canônicos, ou seja, os livros cuja canonicidade foi estabelecida em segundo lugar, foi estabelecida depois. Mas eles consideram que esses livros, 7, também são canônicos, são inspirados, tá? E são a Escritura. Então, por isso, eles têm 46 livros, enquanto nós temos 39. No Novo Testamento, eles, assim como nós, entendem que há 27 livros canônicos. Mas eles ainda se referem a um outro grupo de livros que eles reconhecem que esses livros são de autenticidade evidentemente falsa, e eles chamam esses livros de apócrifos. Agora é bom perceber, quando eles falam de apócrifos, não é a mesma lista que nós chamamos de apócrifos. Já já eu explico isso. Então, apócrifos, eles chamam um determinado conjunto de livros que estavam ali no início da igreja, mas que não foram reconhecidos como livros que mereciam estar no cânon. Então, são livros de autenticidade falsa. Por exemplo, um livro que pode ser atribuído a um dos apóstolos, mas não foi o apóstolo que escreveu, porque esse livro foi escrito muito tempo depois. Esse tipo de situação. Eles chamam esses livros de apócrifos. Agora vamos olhar para a Bíblia protestante, ou a Bíblia dos evangélicos. Então, os livros inspirados, nesse caso, são em número de 66. O Antigo Testamento, 39 livros, assim como na Bíblia hebraica. Aqueles 7 livros
que os romanistas chamam de deuterocanônicos, eles entendem que são livros também do cânon, a esses 7 livros nós chamamos de apócrifos. Então veja, o que eles chamam de deuterocanônicos, nós chamamos de apócrifos. E apócrifos eles chamam outros livros. Então isso é bom saber, porque senão cria uma certa confusão, né? Então nós chamamos de apócrifos esses 7 livros incluídos na Bíblia da Igreja Católica Romana. A palavra apócrifos, ela significa escondido, oculto. Aos livros que eles chamam de apócrifos, nós chamamos de pseudoepígrafos, quer dizer, livros que se dizem, né, que dizem que são de um determinado autor, pseudo, mas não são. E em relação ao Novo Testamento, são 27 livros, então aqui estamos batendo, né? Alguns pontos importantes sobre essa questão. Primeiro, quando estamos falando de livros canônicos, o processo de canonização, nós devemos reconhecer que a canonização não se trata de um evento, mas de um processo. Então não é que no dia tal, a tantas horas, se reuniu fulano e decidiu-se que os livros canônicos serão esses. Então não é assim. É um processo ao longo de séculos. Segunda questão, nós devemos reconhecer que o processo mediante o qual os livros vieram a ser considerados como inspirados, e então incluídos no cânon, esse processo, em seus detalhes, em suas minúcias, ele não é conhecido. Nós não temos todas as informações sobre como chegou ao final desse processo. Então não é possível detalhar como esse processo se deu, principalmente no que diz respeito aos livros do Antigo Testamento. Os do Novo há um pouquinho mais de informação. Terceiro ponto, devemos reconhecer que esse processo foi dirigido pelo Espírito Santo. E cremos que isso aconteceu de tal modo que fazem parte do cânon os livros determinados por Deus. Então, os livros que nós temos, cremos, os 39 do Antigo e os 27 do Novo, foi um processo que o Senhor Deus, pelo seu Espírito Santo, guiou a igreja até que esses livros fossem reconhecidos como as Escrituras. Então, isso precisa ser dito aqui a princípio, esses 3 pontos. Agora, vamos ver algo sobre o processo de canonização no que se refere a cada testamento. Em primeiro lugar, o cânon do Antigo Testamento, como ele se deu. Então, os 39 livros do cânon do Antigo Testamento, que temos em nossas Bíblias, eles procedem do cânon hebraico, o cânon dos judeus. Esses livros, né, do cânon hebraico, que são os livros do Antigo Testamento, eles foram escritos dentro de um período de 1000 anos, que começou a ser escrito a partir de Moisés. Moisés é o primeiro a escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco, né? Então, desde Gênesis até Deuteronômio, Moisés então começa ali com Moisés escrevendo e vai até o tempo do exílio, o pós-exílio babilônico, quando eles voltaram dos 70 anos de exílio na Babilônia. Então temos ali alguns profetas que também estão escrevendo, e esses livros foram incluídos aí no cânon. Então a reunião dos livros é uma lista, em uma lista de livros reconhecidos como canônicos, ela não se deu de uma vez. Mais uma vez, mesmo no Antigo Testamento, isso foi um processo, tá? Como foi esse processo? Como eu já disse, não temos os detalhes, mas alguns pontos podem ser, então, destacados aqui. Primeiro, vamos apresentar esses pontos em resumo. Você pode ter um pouco mais de informação na enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã. Depois você pode pensar, né, em adquirir essa obra, que vale a pena. Então, primeira coisa, não havia livros sagrados nos tempos antes de Abraão e tampouco de Abraão até Moisés. Então, Enoque, Noé, depois o próprio Abraão,
Jacó. Não havia, então, nesse período, livros que eram considerados livros sagrados. Havia a religião. Deus tinha se revelado a próprio Enoque, Deus se revelou a Abraão, sim, mas não havia livros. Livros sagrados que estivessem registrando esses pontos. Havia a tradição oral de transmitir essas coisas dos pais para os filhos. Mas Moisés, então, foi o primeiro hebreu conhecido que registrou a história sagrada em forma escrita. Então, em Êxodo 24, versículo 4, lemos assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Aqui nos interessa mais o início do versículo. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Depois lemos no versículo 7 de Êxodo 24: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, aqui já havia algo que Moisés tinha escrito, que ele recebeu do Senhor, e agora ele está lendo isso para o povo na peregrinação no deserto. Então, o primeiro escrito são os escritos de Moisés e logo são reconhecidos como escritura. Outro ponto a destacar é que o cânon hebraico ele está dividido em 3 partes. Então veja, o cânon hebraico possui 24 livros, porém esses 24 livros, eles correspondem aos nossos 39. É porque alguns desses livros que nós, às vezes, temos uma divisão, tipo primeiro, segundo, no caso deles, alguns desses livros estão juntos, por isso que dá uma contagem diferente. Esses livros foram também organizados de forma diferente. Então, a divisão do cânon hebraico tem três divisões. A primeira delas é a lei, a segunda é profetas, e depois escritos. A lei logo foi considerada proveniente de Deus. Então, logo as pessoas estavam reconhecendo como que a lei era algo que Deus tinha dado ao seu povo, era a escritura sagrada. Em Deuteronômio 31, 24, lemos: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Então, veja, fica claro, ele recebeu do Senhor as palavras da lei, ele escreveu essas palavras em um livro. Isso, então, logo foi reconhecido como parte da Escritura. Depois, com o tempo, os livros dos profetas também foram selecionados dentre outros livros e foram incluídos no cânon. E os livros que eles chamam de escritos, por exemplo, o livro de Salmos, está dentro dessa categoria, também foram sendo incluídos. Então, isso foi um processo que começou com a lei e depois os outros livros gradativamente foram reconhecidos também como escritura, como livros inspirados. Nos tempos do Senhor Jesus, a maioria dos judeus já estava concordando que havia um número determinado de livros que eram inspirados. Então, nos tempos de Jesus, já havia se chegado a essa lista de livros que nós agora reconhecemos como o Antigo Testamento. Então, para eles era 24, para nós é 39 agora, mas são os mesmos livros. Em Lucas 24, 44, lemos o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, veja, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Salmos aqui é o equivalente a escritos, porque Salmos é o primeiro livro dos escritos. Então, basicamente Jesus está dizendo, tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos escritos. Ou seja, nos tempos de Jesus já havia uma concordância, uma aceitação
a respeito de que um determinado grupo de livros, 24, divididos em 3 grandes partes, lei, profetas e escritos, eram as escrituras. E por isso Jesus está mencionando isso aqui, nesse texto de Lucas 24, 44. Depois disso, nós podemos também mencionar Flávio Joséfo, que foi um conhecido historiador judeu que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. Talvez você já ouviu falar da História dos Hebreus. Então, isso é uma obra escrita pelo Flávio Joséfo, tem detalhes interessantes lá sobre a história dos hebreus. Então, o Flávio Joséfo, ele já também menciona na sua obra as escrituras hebraicas com 24 livros. Então, nessa época, já havia esse consenso entre os judeus de que eram 24 livros. Vale, então, de novo, mencionar que eram 24 livros do cânon hebraico, divididos em 3 partes, e que esses 24 livros correspondem ao conteúdo dos nossos 39 livros, apenas mudam alguns nomes, a ordem, mas o conteúdo é o mesmo. As nossas Bíblias, então como explicar essa diferença, né? As nossas Bíblias, elas seguem a ordem da Vulgata Latina. Então, houve uma tradução da escritura para o latim. Então, por exemplo, se a gente pensa em termos do Antigo Testamento, é o hebraico, e do Novo é o grego, né? Então, houve uma tradução para o latim, que era a língua dominante do Império Romano, e essa tradução ela foi feita por um homem chamado Jerônimo, que geralmente as pessoas se referem como São Jerônimo. Ele fez essa tradução no final do século IV e início do V século. Então, ele, ao fazer a tradução, organizou os livros de uma determinada maneira, que é uma maneira que tem a ver com os assuntos, né? Tipo livros históricos, livros poéticos. Nós vamos ver isso em uma próxima aula. Então, ele organizou dessa forma, e é daí que vem, então, da Vulgata Latina, que é essa versão da Bíblia em latim, é daí que vem, então, a divisão e organização dos livros da nossa Bíblia. Falando em traduções, e agora pensando especificamente em uma tradução do Antigo Testamento, para quem vai estudar a Bíblia, também é bom ter uma noção sobre isso que eu vou mencionar agora. A versão chamada de Septuaginta, é a versão grega. O grego aqui não é o clássico, mas o koiné, que nós vamos ver mais tarde. Então, essa versão grega do Antigo Testamento, nós chamamos de Septuaginta. Ela foi traduzida, então, entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria. Então, foi um processo que demorou aí, né, do terceiro século ao I a.C. Ela foi traduzida, então ela traduziu a escritura hebraica, os livros do Antigo Testamento, que eram originalmente escritos em hebraico, traduziu esses livros para o grego. Então, essa é a Bíblia que, por exemplo, os apóstolos estavam usando quando eles fazem referências do Novo Testamento a respeito do Antigo. Geralmente essas referências vêm da Septuaginta, vêm do texto grego do Antigo Testamento. Então, isso é uma informação que o aluno deve também ter, porque às vezes se menciona, né, essa versão quando você vai estudar alguma coisa sobre a Bíblia. A respeito da formação do cânon do Antigo Testamento, o Robert L. Plumer destaca que a opinião tradicional é que ela aconteceu em 3 estágios. Então, a formação do cânon do Antigo Testamento. Primeiro, aconteceu o reconhecimento da autoridade da Torá, que é a lei. Então, a lei que Deus deu a Moisés foi reconhecida como uma autoridade, como escritura, como inspirada. Segundo lugar, houve o reconhecimento do encerramento da atividade profética de Israel. Então, após o exílio babilônico, essa atividade profética ela se encerrou. Então, houve aí o período chamado período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo, com cerca de 400 anos. E depois houve um consenso
a respeito do conteúdo e da extensão do cânon do Antigo Testamento no primeiro século da era cristã. Então, já na época de Jesus ali, bem próximo ali, havia essa concordância e houve esse fechamento a respeito dos livros do Antigo Testamento, fechamento por parte dos judeus. Então, nós herdamos isso, não foi a igreja cristã que estabeleceu ou reconheceu a canonicidade desses livros. Já os judeus já haviam reconhecido. Como vimos, até o próprio Cristo menciona isso, né? Como eu mencionei, o cânon do Antigo Testamento para os romanistas, ele é composto por 7 livros a mais, aos quais nós chamamos de apócrifos. Eles chamam de deuterocanônicos. Que livros são esses? São o livro de Judite, o livro de Tobias, os livros de 1º e 2º Macabeus, o livro de Baruque, incluindo a carta de Jeremias, o livro de Sabedoria e o livro de Eclesiástico, também chamado de Sirácida. Além desses 7 livros, há alguns capítulos adicionais, por exemplo, no livro de Esther e no livro de Daniel. Esses capítulos adicionais tratam dos seguintes assuntos: a prece de Azarias, o cântico dos 3 jovens, a história de Susana e a história também de Bel e o dragão. Então, são inclusive histórias muito interessantes, né? Mas são incluídos aí como parte dos livros canônicos e outros livros, os 7 livros a mais. Então, isso são aquilo que tem na Bíblia Católica Romana, porém nós consideramos que esses livros e esses capítulos adicionais são apócrifos. Então eles não têm valor, eles não são livros canônicos, eles não têm valor de um livro inspirado. Porém a Igreja Romana crê que sim. Por que nós consideramos os livros apócrifos como sendo livros que não devem fazer parte da Escritura? Aqui vou apresentar uma lista que também vem do Robert L. Plumer. Então, primeiro, os judeus que foram autores desses livros, porque notem, esses livros apócrifos, os 7 e os acréscimos, têm tudo a ver com o Antigo Testamento. Então, esses livros vieram de quem? Vieram dos judeus. Eles usavam esses livros. Porém, os próprios judeus não aceitaram esses livros no seu cânon. Então, isso já é uma questão importante, porque nós não aceitamos. Segunda, os apócrifos contêm erros factuais evidentes. Então, a partir da nossa perspectiva protestante, nós diremos que são erros teológicos. Por exemplo, tem oração a favor dos mortos. Então, tem muitas outras coisas que realmente não bate com o restante das Escrituras. Tá? Então, por isso, rejeitamos esses livros e os consideramos apócrifos. A terceira razão: a Igreja Católica Romana não reconhecia oficialmente os livros apócrifos como canônicos até o Concílio de Trento em 1546. Os livros estavam lá, eles eram usados e tal, mas eles não eram reconhecidos como canônicos. O documento que reconhece isso faz parte do Concílio de Trento em 1546. Então foi bem tardio esse reconhecimento por parte da Igreja de Roma. Quarta razão: embora no Novo Testamento haja algumas alusões, que são algumas contestáveis, né, aos apócrifos, por exemplo, uma menção ao livro de Enoque, nenhum autor do Novo Testamento cita qualquer passagem dos apócrifos como escritura. Ele não diz assim, olha, no livro tal, vamos dizer, no livro de Tobias, o Senhor nos diz, o Espírito Santo nos diz. Não. As citações que há, elas são como a citação de Paulo escrevendo aos cretenses, né? Lá na carta a Tito, né? Ele menciona um filósofo cretense, Parmênides,
Então, é apenas uma citação, não está dizendo que o que aquela pessoa disse vem de Deus, que é inspirado. Então, da mesma forma, quando o Novo Testamento cita livros que nós consideramos apócrifos, de uma maneira, talvez na maioria indiretas, né, reconhecemos que essa citação não quer dizer que os livros são inspirados. E nenhuma vez a citação diz, sim, está escrito porque o Espírito Santo nos diz em tal livro. Então, essas são 4 razões principais por que não aceitamos os livros apócrifos como parte dos livros canônicos. Porém, aqui é preciso dar um outro lado da questão. Então, apesar de não reconhecer esses 7 livros e os acréscimos como canônicos, isso não significa dizer que esses livros sejam completamente ruins, que eles sejam totalmente mentirosos ou que eles devem ser proibidos. Não significa isso. Então, aqui eu coloco algo que se encontra na Confissão Belga, que é uma confissão das igrejas reformadas continentais. No artigo 6 dessa confissão, falando sobre os livros apócrifos, depois de ter falado quais são os livros canônicos, 66, a confissão sobre os apócrifos nos diz o seguinte: a igreja pode ler e tirar deles instrução até onde concordarem com os livros canônicos, mas não tem nenhum poder nem autoridade que possam confirmar pelo seu testemunho qualquer artigo de fé ou da religião cristã, muito menos podem diminuir a autoridade dos livros sagrados. Então, vamos dizer que eu escrevo um livro. Então, você pode ler esse livro, você pode tirar desse livro instruções, mas o que você vai dizer? Eu tiro instruções desse livro até onde esse livro do pastor Elianai concorda com o que a Bíblia diz. Se ele colocar coisas no livro que não estão de acordo com a Bíblia, ele não tem valor para mim. Então, da mesma forma, tudo que está nos livros apócrifos que concorde com as Escrituras, está lá, serve para a nossa instrução. Então, é uma verdade que está ali. Porém, a diferença é que nós também entendemos que dentro desses livros há erros. Então, por isso, não reconhecemos como inspirados e canônicos. Há pontos nos quais alguma coisa ali não concorda com o restante das Escrituras. Agora nós vamos para o cânon do Novo Testamento. Então, a respeito desse processo para canonização dos livros do Novo Testamento, nós sabemos um pouco mais. Então, ao discutir o cânon, a igreja primitiva insistiu que os livros reconhecidos preenchessem certos requisitos. Mais uma vez, eu tenho uma lista aqui do Plumer, que é muito útil. 3 pontos aí deveriam eram requisitos para que um livro fosse reconhecido como um livro inspirado, um livro, agora estamos falando dos livros do Novo Testamento. Primeiro, esse livro deveria ser um livro de origem apostólica. Então, tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém estritamente ligado a um apóstolo. E dentro dessa ideia, deveria ter sido alguém que foi uma testemunha ocular autorizada de Jesus, alguém que realmente viu, né, acompanhou o ministério e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, tinha que ser alguém ou apóstolo ou alguém ligado aos apóstolos. Segundo ponto, deveria ser um livro católico. E aqui eu quero abrir uma aspas para explicar um ponto muito importante. A palavra católico significa universal. Então, quando dizemos que esses livros deveriam ser católicos, a ideia é que eles não deveriam ser os livros reconhecidos apenas em um lugar, em uma cidade ou em um país, mas eles deveriam ser livros reconhecidos
pela Igreja Universal, pela Igreja Católica, a Igreja de Cristo, onde ela estivesse. Então, na Europa, na Ásia, em outras partes, naquela época do Novo Testamento. Então, após a época do Novo Testamento. Então, basicamente, naquela época significaria dizer as igrejas por todo o Império Romano. Tinha igreja em Corinto, tem a igreja em Roma, tem a igreja em Éfeso, tem a igreja em Pérgamo. Então, essas igrejas, todas elas devem reconhecer esses livros como canônicos. Então, o que é bom entender? Cada igreja tinha uma lista. Então, vamos supor, uma igreja tem uma lista aqui de uso de livros, ela tem 39 livros. A outra igreja tem 20... exagerei um pouco, né? 27 de novo, então vamos dizer, essa igreja tem 25, a outra tem 27, a outra tem 21. Então, quais os livros que eram comuns a todas as igrejas, ou a maioria das igrejas? Então, esses livros é que deveriam permanecer. Então, a palavra católico, ela não pertence à Igreja Católica Romana. E, na verdade, o nome católico romano bate, né? Porque católico significa universal e Roma é uma coisa específica de um lugar. Então, o termo católico é um termo usado pela Igreja de Cristo no passado. Então, para indicar o quê? Que não era a igreja de um lugar, mas era a Igreja de Cristo em todos os lugares. Então, uma das marcas da Igreja de Cristo é isso, é a sua catolicidade. Ela não está confinada a um bairro, a uma cidade, ela está no mundo inteiro. Então, esse termo, por assim dizer, ele foi roubado, né? E nós deveríamos recuperá-lo. Então, eu não me refiro aos católicos romanos por católicos, porque católico sou eu faço parte da Igreja de Cristo no mundo todo, a verdadeira Igreja de Cristo. Então, eu me coloco entre os católicos. Agora, eu não sou romano. Então, eu chamo os católicos romanos de romanistas, que era uma forma que os reformadores se referiam a eles, ou papistas. Então, mas católicos, realmente, eles não são, porque eles são de Roma. Então, devemos recuperar esse termo, entender o seu significado. Dizendo isso, voltamos ao assunto do cânon. Então, os livros deveriam ser apostólicos, origem dos apóstolos, ou alguém ligado a eles, deveriam ser católicos, quer dizer, amplamente aceitos e reconhecidos pelas igrejas, e deveriam ser ortodoxos. Quer dizer, que dentro desses livros não deveria haver nada de contraditório com qualquer livro ou doutrina ensinada pelos apóstolos, livros que já eram reconhecidos. Então, eles não deveriam entrar em choque. Então, se aparecia um livro, esse livro é inspirado, mas ele está dizendo alguma coisa que entrava em choque com algo dos livros já reconhecidos, esse livro era descartado. Ele podia ser escrito por alguém ligado a um apóstolo, mas se ele não tem, então ele não é um livro inspirado, tem um erro aqui. Tá? Então, são os 3 requisitos: apostolicidade, catolicidade e ortodoxia. A primeira lista canônica que se harmoniza exatamente com os nossos 27 livros do Novo Testamento é aquela feita por Atanásio em sua carta de Páscoa, datada de 367 depois de Cristo. Então, essa aí é a primeira lista. Porém, nós devemos reconhecer que muito antes disso, por exemplo, em 2 Pedro 3,16, nós lemos que as cartas de Paulo já eram reconhecidas como escrituras. Então, não foi a partir dali, né, de Atanásio, por exemplo, que esses livros se tornaram inspirados, eles ou até reconhecidos, eles já eram reconhecidos bem antes, mas a lista, né, final com os 27, primeira menção de uma lista é aí em 367 depois de Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nós lemos o seguinte: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas
difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o apóstolo Pedro diz, os ignorantes e instáveis deturpam o que o Paulo disse, da mesma forma como eles deturpam as demais. Então, quer dizer, ele está colocando os escritos de Paulo dentro da categoria de escritura sagrada. Tá? Um outro ponto a se destacar é que a formação do cânon do Novo Testamento não foi uma decisão conciliar. Aqui eu vou citar J.R. McRae, né? A primeira decisão indiscutível de um concílio sobre o cânon parece ser a de Cartago em 397, que decretou que nada deveria ser lido na igreja com o nome de escrituras divinas, a não ser os escritos canônicos. Em seguida, os 27 livros do Novo Testamento são listados como escritos canônicos. Então, a formação do cânon não foi uma decisão conciliar. Ela aconteceu antes, né? Mas o primeiro concílio a mencionar que realmente havia uma lista de livros canônicos e indicar qual era essa lista foi o concílio de Cartago. Então, em 397 depois de Cristo. O concílio não criou a lista, o concílio reconheceu a lista. Para concluir, eu quero destacar, acho que estava ali, né? Desculpa, está lá no final. Para concluir, eu quero destacar que, levando em consideração os critérios adotados para reconhecer um livro como canônico, nós devemos reconhecer que o cânon da Escritura está fechado. Nenhum livro mais pode ser acrescentado. Por exemplo, se hoje nós achássemos uma carta que dissesse essa carta foi escrita por Paulo, e está aqui, foi Paulo, há provas, há vocabulário, tudo está aqui, Paulo. Mas essa carta não seria incluída. Por que não? Porque ela não preenche os outros requisitos, por exemplo, o requisito de algo que deveria ser amplamente aceito pelas igrejas. Se ela só foi conhecida agora, então ela não foi aceita pelas igrejas do passado, então ela ficaria fora do cânon. Então, o cânon está fechado. Nenhum livro mais deve ser acrescentado às Escrituras. Temos, então, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Encerramos, assim, a nossa terceira aula. Então, queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto da canonicidade dos livros que acabamos de ouvir. Parece que não. Espero que tudo tenha ficado muito claro, né? Vou, então, agradecer aos nossos irmãos pela participação. Nós vamos concluir, então, reconhecendo que tratamos brevemente, e eu diria superficialmente, esse assunto, mas isso está dentro do projeto, né, do objetivo desse curso, da proposta do curso, que procura oferecer apenas uma introdução às Escrituras. Então, caso alguém queira se aprofundar sobre o assunto, eu recomendo que verifique a bibliografia que será oferecida neste curso. Tá? Uma outra questão que eu quero concluir é dizer que, para você que está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, você pode, se quiser, acessar o curso de forma organizada, com o esboço das aulas, a bibliografia, atividades referentes ao curso, outros recursos. Você pode acessar tudo isso gratuitamente, sem necessidade de inscrição, através do nosso site todaescritura.org. Então, visite o site, saiba mais sobre
esses cursos e outros recursos que lá são oferecidos. Nós vamos agora encerrar com uma oração. Então vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Tu governas soberanamente sobre todas as coisas e cremos que não só inspirastes homens santos a escreverem a Tua palavra, mas também cremos que o Senhor preservou e conduziu o processo para reunir esses livros no livro que agora nós chamamos de Bíblia. Graças te damos por essa evidência tão clara da tua bondade e amor para conosco. Amém.